Boa noite a todas, a todes e a todos. Hoje damos continuidade às ações de lançamento dos textos vencedores do 9º concurso Jovens Dramaturgos. Nesta edição, recebemos 152 textos de escritores de 21 estados brasileiros. E após o processo de curadoria, que contou com profissionais do SESC e dramaturgos contratados especialmente para o concurso, nós chegamos aos 5 textos vencedores que vocês estão conhecendo ao longo dessa semana, com leituras e bate-papos diários, sempre às 8 aqui na Exemplix. Na noite de hoje, o texto lido será Estocolmo, do Kevin Balieiro. Ao final da leitura, nós faremos um bate-papo ao vivo com o autor, os integrantes do elenco, e hoje contaremos também com a participação especial da Adriana Antunes, psicóloga que irá esclarecer alguns pontos importantes sobre a temática que estamos tratando. Vocês poderão participar ao vivo, enviando perguntas e comentários aqui no chat. O texto de hoje trata de uma temática sensível, de forte apelo emocional. Algumas pessoas podem não se sentir confortáveis com a temática. Se esse for seu caso, não assista e procure ajuda. A classificação indicativa é de 18 anos, porque aborda questões de violência, conteúdo sexual, atos criminosos e conteúdo impactante. Cabe ressaltar também que nossa filmagem foi realizada durante a pandemia, mas na fase 6A de reabertura, de retorno às atividades presenciais aqui no Rio de Janeiro, sem plateia, seguindo todos os protocolos de segurança. Toda a equipe fez uso de máscara, incluindo a companhia, e o elenco só retirou a máscara no momento da gravação, e mesmo assim, no palco, eles mantiveram a distância de segurança. Dito isso, bom espetáculo e até breve. Estocolmo, Kevin Balieiro. Uma senhora, uma mulher e uma menina em uma sala sem janelas, iluminada por uma lareira à direita. A sala é composta por um sofá retangular, 2 poltronas, um conjunto de acessórios para lareiras e uma mesinha de centro, sobre a qual há 2 cinzeiros, um isqueiro e um maço de cigarros. Uma porta fechada à esquerda alta. A senhora, de cabelos brancos, está sentada no sofá. Veste uma camisola branca e fuma um cigarro, extremamente cansada, amargurada, flutuante. A mulher, de cabelos pretos, está sentada em uma das poltronas. Veste um vestido preto e tem seus olhos vidrados no nada, muito séria, reflexiva. A menina, de cabelos extremamente pretos, está sentada na outra poltrona. Veste um vestidinho branco com babados, introspectiva, concentrada. Um homem, muito alto, musculoso e imponente, na extremidade direita do proscênio, de frente ao público, podendo-se ver somente a sua silhueta. Até que haja uma rubrica de movimentação referente a ele, ele permanecerá ali, estático e silencioso, respirando audivelmente. Longo silêncio. O Sr. Torres está chegando! A menina levanta-se de sua poltrona e passa a correr em círculos pela sala enérgica. Pare quieta, menina. Estou ficando zonza. Preciso me aquecer para o Sr. Torre. Dizem que sou fria. Nunca encostaram em minha pele por medo de queimarem os dedos e dizem que sou fria. Você é baixa. Sr. Torre! Sr. Torre! Eu estou pronta! Pare de gritar, você está atacando a minha enxaqueca. A menina cessa e passa a fazer polichinelos. Você não está aquecido o suficiente. Eu nunca estou aquecido o suficiente, mas ele gosta de mim mesmo assim. Ele não gosta de ninguém. Ele é meu melhor amigo e é alto como uma torre. Por isso eu chamo de Senhor Torre. Dele saem outras torres, tão alta quanto ele. Por isso ele é a torre mais diferente que eu conheço. Somente eu sei que ele existe e ele existe de verdade. Somente eu sei que ele existe, por isso ele é só meu e eu sou só dele. Duro como uma rocha. Mas, mesmo assim, ele não quis me demolir. Eu sou quente.
Acho que agora eu estou quente o suficiente. Insanas. Insanas por continuarem a lutar para se manterem aquecidas quando podem simplesmente sair do frio. Por que não saem? Por que simplesmente não saem do frio? Saiam desses túneis. Vocês gostam. Como podem gostar? A mulher retira um cigarro e um isqueiro de seu vestido, acendendo o cigarro e guardando o isqueiro de volta. A menina senta-se no chão com os olhos fixos na porta. Por quê? Por que ele não fez o que eu pedi? Duro como rocha, mas mesmo assim não me demoliu. Não é esta a fantasia de todos eles? A súplica por demolição? Nunca foram e nunca serão quentes o suficiente, por mais que tentem. Conformem-se de uma vez e saiam daqui assim como eu. Até a próxima. A senhora levanta-se e caminha até a porta. Ao colocar a mão na maçaneta, torna-se estática. Após alguns segundos, caminha de volta ao sofá, sentando-se. Retira um cigarro do maço, acendendo com o isqueiro que há sobre a mesinha de centro. Fuma. A menina levanta-se de um salto, ainda com os olhos fixos na porta. Você chegou! Eu estou bem aquecida hoje. Polichinelos, como você veio? Voando? Como assim? Na sua torre. Ah, entendi. Ela realmente está muito alta hoje. Pode ser. Mas eu achei que brincaríamos de outra coisa hoje. Ele não sabe brincar de outra coisa. A menina concorda com a cabeça, subindo na mesinha de centro. Oh! Socorro! Socorro! Alguém me liberte desta torre! Eu estou presa aqui no alto! Alguém pode me ouvir? Socorro! Eu disse para brincarem de outra coisa. Eu disse centenas de vezes. Basta! Eu vou embora. A senhora caminha até a porta rapidamente. Ao colocar a mão na maçaneta, torna-se estática. Após alguns segundos, caminha de volta ao sofá, sentando-se. Retira um cigarro do maço, acendendo com o isqueiro que há sobre a mesinha de centro. Fuma. A mulher levanta-se em sua poltrona com os olhos fixos na porta. Achei que você não voltaria mais. Apagando o cigarro no cinzeiro. Obrigada por voltar. Caminhando até a porta. Você não se arrependerá, eu posso garantir. Veja como estou quente. Oh, menor guerreiro! Você veio ao meu resgate! Vejam todos! Vejam e sintam medo do meu guerreiro! Suas torres são mais altas, mais fortes, mais perigosas! Eu estou livre! Por favor, chegue. Eu preciso ir embora. Eu estou velha, cansada e zonza. Deixe-me ir. Mulher caminhando de volta à sua poltrona. Podemos começar? Senhora apagando o cigarro no cinzeiro. Ele está fora de si. Todos sempre estiveram. É por isso que voltavam. Tenho certeza. Tenho certeza, já disse. O motivo não importa. Meu desejo é este. Podemos? A mulher retira um cigarro e um isqueiro de seu vestido, acendendo o cigarro e guardando o isqueiro de volta. Não fale assim comigo, por favor. Me largue! Me solte, seu animal! Pronto. Agora podemos brincar de outra coisa? Como assim? Mas você volta amanhã? A senhora pressiona as têmporas angustiadas. Tire suas mãos de mim! Socorro! Socorro! A senhora levanta-se em desespero e corre em direção à porta. Ao colocar a mão na maçaneta, torna-se estática. Após alguns segundos, caminha de volta ao sofá, sentando-se. Retira um cigarro do maço, acendendo com o isqueiro que há sobre a mesinha de centro. Fuma. Logo em seguida, tosse. Senhor Torre, não vá embora. Por favor. Eu prometo que eu brinco de princesa na torre quantas vezes você quiser. A mulher joga-se em cima da mesinha de centro aos berros enquanto a senhora tosse com muita força. Socorro! Estupro! Estupro! Você pediu isso, sua psicótica. Você gosta. Você sabe que gosta. Continue. Não, me largue. Eu não quero. Senhor!
Derrube esta torre! A mulher passa a proferir socos e chutes em todas as direções, frenética, violenta, enquanto a senhora tosse com extrema força. Corre até o conjunto de acessórios para lareiras e apanha um dos acendedores, proferindo golpes em todas as direções. Após alguns instantes, lança o acendedor em direção à lareira, cessando. A mulher caminha de volta à sua poltrona, senta-se, retirando o cigarro e um isqueiro de seu vestido, acendendo o cigarro e guardando o isqueiro de volta. A fantasia deles é a súplica por demolição. A minha é demolir suas súplicas. Eu não me importo com o que eles estão dizendo. Eles estão com ciúmes porque você é meu melhor amigo. Só meu. E eu só sou sua. Por favor. É hora Fique. de despedir-se. É hora de despedir-se. Claro. Do que você quer brincar? Não, A torre perdida no túnel? não brinque disso. Não brinque disso. Não. Uma após a outra. Demoli todas as torres que encontrei, assim como fui demolida há tanto tempo. Perambulando em ruínas por décadas, até finalmente iniciar a reciprocidade da destruição. Você não entende? Você não entende que está se acumulando em mais escombros que todos eles? Todos tiveram suas chances e todos a desperdiçaram. Deviam ter feito o que eu pedi. Deveriam ter me feito sua única e sido os meus únicos. Deveriam ter me obrigado a escalar suas torres. Eu sou a bruxa dessa vez? E o que eu faço? Mas você é a torre mais alta que existe, senhor Torre. Onde eu vou te prender? Não. Sim. Eu vou te prender no meu túnel? Senhora atirando o cigarro na lareira em um grito violento. Chega! Levanta-se e corre em direção à porta. Ao colocar a mão na maçaneta, vira-se e caminha de volta ao sofá, sentando-se. Retira o cigarro do maço, acendendo com o isqueiro que há sobre a mesinha de centro. Fuma. Logo em seguida, tosse com muita força. A mulher levanta-se de sua poltrona com os olhos fixos na porta, ofegante e pulsante. Achei que você não voltaria mais. Obrigada por voltar. Você não se arrependerá, eu posso garantir. Veja como eu estou quente. A mulher passa a proferir socos e chutes em todas as direções, extremamente frenética e violenta. Corre até o conjunto de acessórios para lareiras e apanha um dos acendedores, proferindo golpes animalescos em todas as direções. Corre até o conjunto de acessórios para lareiras e apanha um dos acendedores, proferindo golpes em todas as direções. Após alguns instantes, lança o acendedor em direção à lareira, cessando ofegante. Eu estou velha. Eu estou no fim. Deixe-me ir. Deixe-me ir. Deixe-me sair daqui sozinha. A mulher vira-se para a porta, extremamente ofegante e pulsante. Achei que você não voltaria mais. Obrigada por voltar. Você não se arrependerá, eu posso garantir. Veja como estou quente. A mulher tira seu vestido. Está usando somente uma calcinha preta. Por que eu preciso tirar meu vestido para esta brincadeira? Chega. A mulher e a menina caminham lentamente em direção à mesinha de centro. Simultaneamente, ambas deitam-se sobre ela, estiradas lado a lado. Gradualmente, ambas passam a respirar uma crescente de volume e intensidade, até que, subitamente, passam a gritar de modo grotesco, debatendo-se violentamente, enquanto a senhora tosse com muita força diversas vezes. Me solte! Me largue, seu animal! Me diga que eu sou sua! Só sua! Pois só eu sei que você existe! Diga! Veja como eu estou quente! Está sentindo? Tire Suas mãos de mim! Socorro! Estupro! Continue! Me larga! Solte! Me largue! Eu não quero! Eu não quero! Eu não Eu sei! não sei brincar disso, senhor Torre! Por Senhor favor, Torre. pare! Por favor, pare! Não, Senhor Torre, por favor! Continue!
Animal. Animal. Silêncio. A mulher e a menina largam os acendedores ofegantes. Prendam-no nos seus túneis. Vão em frente. Túneis e torres. Torres e túneis. E vestidos. Não podemos esquecer dos vestidos. Prendam-no nos seus túneis e ele nunca mais sairá, como uma fera enjaulada, uma besta acomodada, alimentada diariamente. Ele não sairá nunca mais, mesmo que vocês queiram, mesmo que o expulsem. Lentamente, a menina levanta-se e caminha até a porta. Ao colocar a mão na maçaneta, torna-se estática. Adeus, Sr. Torre. Gostei muito da nossa última brincadeira. Apesar de me sentir um pouco estranha depois, espero que você tenha gostado também. Eu sentirei sua falta. Nunca mais me encontrarei uma torre tão alta como você. Me desculpe se eu não consegui ser a melhor princesa de todas, ou o melhor túnel. Mas prometo que tentarei com mais vontade a partir de hoje, como você disse. Tentarei ser um túnel forte o suficiente para prender qualquer torre que eu encontrar. Eu prometo. Ela gira a maçaneta, abre a porta e sai, fechando-a novamente. Lentamente, a mulher levanta-se e caminha até a porta. Ao colocar a mão na maçaneta, torna-se estática. Prendi e derrubei torres por tempo demais. A satisfação, mas há destruição. E sinto-me afundando em escombros. A cada derrubada que causo, estou cansada. Além do mais, eu não vejo mudanças. Compreendi que torres mais altas sempre serão construídas no lugar daquelas que foram derrubadas. Mais novas, mais firmes, mais férteis, mais rígidas e mais viris. Demoli-las uma após a outra vem me soterrando aos poucos, enquanto elas erguem-se em maiores alturas e quantidades. Não me ruirei mais por conta de reles montes de pedra, e assim seguirei. Finalmente seguirei. Adeus, Sr. Torre. Você demoliu-me muito cedo, e por isso dedico cada um dos tijolos que transformei em pó a você. A vida não é um túnel e eu não estou presa em uma torre. Basta de trechos longos em passos curtos pela escuridão. Ela gira a maçaneta, abre a porta e sai, fechando-a novamente. Lentamente, a senhora levanta-se e caminha até a porta. Ao colocar a mão na maçaneta, torna-se estática. Lentamente, o homem alto, musculoso e imponente que esteve na extremidade direita do proscênio desde o início, passa a caminhar em direção a uma das poltronas, respirando audivelmente. Senta-se. A senhora vira-se, caminha até a outra poltrona, sentando-se. Você continua alto. Sempre que nos encontramos aqui, as palavras me fogem, as reações me escapam e eu permaneço da mesma forma que eu sempre fui. Desde o início. Sem palavras, sem reações, preenchida por silêncio. E admirando a sua altura. Lembrando-me que quando corria pelas altitudes de suas paredes, quando me debruçava calmamente sobre o seu teto de pedra, e o mundo parecia desfazer-se em poeira de cascalho. Eu compreendo agora. Após tanto tempo, eu finalmente compreendo o que sempre existiu entre nós. O que construiu-se entre eu e você, Sr. Torre, foi um laço infinitamente mais forte e complexo do que aquele que se constrói entre pai e filha. Foi um laço atemporal, inominável,
desprendido das pregas que pregam as etiquetas sociais e as normas de conduta dos seres humanos. Um laço que só se compreende ao estar nas alturas das torres, que só se ergueram sob meus pés quando você, pela primeira vez, revelou-se mais que um pai ordinário. Um monumento multifacetado, exótico, anárquico, transcendental. A torre que eu escalava todas as noites, às vezes ofegante, sem energia para continuar subindo, às vezes com fúria e ânsia por chegar ao topo, me abriu os olhos na unicidade do que eu estava vivendo naqueles dias. No entanto, os meus olhos foram abertos tarde demais, você já havia sido demolido. E por mais patrimonial que você fosse para mim, para eles, você era somente um muro bambo de tijolos. E então, eles encaminharam a demolição e eu não pude fazer nada, além de observar. Afinal, eu não era nada mais do que uma princesa ou uma bruxa aos pés da sua torre. E somente dela. Eu não sei sobre quais terrenos você tem se erguido hoje em dia, mas se eu viesse a te reencontrar, eu te mostraria que, mesmo velho, mesmo fraco e sozinho, ainda conseguiria escalar sua torre com o mesmo vigor de quando menino. Eu sinto falta das suas aventuras por meus túneis. Eu sinto falta da alpinista que você fazia florar em mim. E eu te contaria das represálias que sofri por conta de nossas aventuras. Eu te contaria dos hábitos sombrios e secretos que desabrocharam em mim quando mais velha, decorrente de ressentimento e frustração por não conseguir jamais encontrar outra torre tão forte, tão alta e maciça quanto você. É hora da minha descida final, do topo de seus escombros sobre os quais eu permaneci por tantos anos. É hora do salto da princesa de sua janela, para que se desapegue de seus aconchegantes aposentos no topo da sua torre particular e finalmente avance. Chegou a minha hora de levá-lo à demolição. O homem levanta-se lentamente de sua poltrona e caminha até a lareira. Ajoelha-se e engatinha para dentro dela. A senhora observa. Após alguns instantes, caminha até a porta. Ao colocar a mão na maçaneta, torna-se estática. Breve silêncio. Adeus, papai. Adeus. Eu sentirei falta das suas alturas. Nunca houve. E nem nunca haverá outra torre como você. Ela gira a maçaneta, abre a porta e sai, fechando-a novamente. Boa noite, estamos de volta. E eu gostaria de convidar os nossos convidados, chamar os nossos convidados, né? Começando pelo autor da noite, Kevin Balieiro. Boa noite, Kevin. Boa noite, tudo bem? Olá. Seja bem-vindo. Também dá boa noite para o pessoal da Companhia Blabonga. Hoje está aqui com a gente o Davi, a Dominique, o Vitor e o Leandro. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. E, por fim, quero dar boa noite também para a querida Adriana Antunes, psicóloga, que trará alguns esclarecimentos importantes sobre essas temáticas tão sensíveis que a gente vem tratando. Boa noite, Adriana. Acho que a gente está com uma questão ali na transmissão da Adriana. Enquanto ela reconecta, vamos dar prosseguimento aqui na conversa. Queria, antes de mais nada, agradecer a presença de vocês e do público que nos acompanha e pedir para o Kevin nos contar um pouquinho, então, da sua trajetória pessoal, da sua relação com a escrita, com o teatro, com o cinema. Pode ser, Kevin? Certo, pode. Mas antes de tudo, eu queria agradecer a
à Companhia Blabonga por esse presente enorme que foi ver o texto encenado. Muito obrigado mesmo, é uma experiência incrível. E, certo. Bom, eu comecei como ator, comecei a fazer teatro aos 11 anos de idade, nunca mais parei desde então. Me graduei na Universidade Federal do Ceará, em teatro, me formei mestre em teatro também, na Unicamp, e a minha trajetória com a escrita dramatúrgica começou em 2018, quando eu, no meu projeto de mestrado, eu deveria montar um espetáculo como conclusão, e eu resolvi eu mesmo escrever a peça, em dúvida do que fazer, do que montar. Então resolvi eu mesmo me aventurar nessa escrita, escrevi, e foi na mesma época em que eu escrevi Estocolmo. Aí eu desbandei e comecei a escrever, vou escrever várias coisas. E aí foi isso, mas foi uma trajetória bem curta, na real. Na verdade, o Estocolmo é o segundo texto que eu escrevo, e desde então não escrevi mais. É isso, acho. Eu vi ali no seu currículo que você também participou da primeira edição do Ciências Sem Fronteiras, promovido pelo CAPES. Sim. E a gente está aqui numa série a gente tem aí um histórico de lives desde o início da pandemia, e é sempre importante valorizar a pesquisa também no campo das artes, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa sua experiência. Não, foi em 2012, durante a graduação, abriram aquele programa, o Ciências Sem Fronteiras, e eu me inscrevi. Foi bem engraçado, porque, tipo, o programa era voltado para ciências, né, exatas, ciências as biológicas, e, no caso, eles abriram por acidente o edital para todas as áreas de conhecimento, todas, só que foi sem querer. E eu, assim que eu vi, no momento que eu vi, eu me inscrevi, e logo em seguida eles fecharam. E aí eu fui, tipo assim, um dos únicos do Brasil de teatro que fui, né, para lá. Inclusive, eu lembro que eles não sabiam nem o que fazer comigo. Quando eu cheguei lá, eles não sabiam quem eu era. Tipo assim, olá, eu sou o Kevin, eu sou bolsista do Brasil. Tipo, ninguém sabia mesmo, de tão marginalizado que as artes acabam sendo, né, às vezes. Então, mas em si foi uma experiência incrível, justamente porque eu tinha total liberdade de fazer o que eu quisesse. Justamente pelo fato de eles não saberem o que fazer comigo, eu pude fazer o que eu queria fazer. Então foi incrível, eu tive a chance de montar um espetáculo, lá foi minha estreia como diretor, como ator solo, né, solista. Eu fiz um espetáculo solo, dirigi, me autodirigi, né, e foi uma experiência bastante enriquecedora. Passei um ano na Inglaterra, em Bristol, e foi isso, foi essa experiência, foi massa. Obrigada. Queria também que você contasse para a gente sobre Estocolmo, né? Por que você escolheu trabalhar esse tema? Por que foi esse o seu segundo texto? Então, foi engraçado, porque Estocolmo, não houve um processo de escrita. Estocolmo, em 2019, né, surgiu uma oficina de dramaturgia em Fortaleza, conduzida pelo Rafael Barbosa, que inclusive foi um vencedor dos Jovens Dramaturgos também. E eu conhecia ele e resolvi fazer. Nunca havia feito nada, nenhum curso de dramaturgia, nunca. Só que eu estava escrevendo adiante, né, esse outro texto na época, então eu falei, bom, vou aprimorar as habilidades e tal. E, aparentemente, nos últimos 2 dias da oficina, era para a gente escrever uma peça para concluir a oficina, receber o certificado e tal, e eu, nos meus devaneios, não entendi que era para fazer isso, não fiz. E aí chegou na véspera, o Rafael veio me perguntar, tipo, cadê sua peça? Cadê seu texto? Eu falei, que texto? Ele falou, o texto que era para você fazer para amanhã. Aí eu voltei para casa, desesperado, e escrevi Estocolmo e entreguei para ele. No dia seguinte, aí ele leu, aí ele gostou, ele falou, nossa, ficou muito bom, inscreve nesse concurso que estava aberto. Eu também não sabia do concurso, ele que me indicou, aí inscrevi, aí foi selecionada. Aí eu, nossa, foi engraçado. Foi engraçado, porque foi... Mas sobre a peça, né? Então, como não houve um processo de escrita, não houve um processo de maturação, como foi com Adiante, eu escrevi da noite para o dia, eu sinto que Estocolmo veio mesmo, assim, de um lugar mais subconsciente,
de pulsões criativas e emocionais que estavam em mim, que eu nem sabia, até porque eu só vomitei esse texto, mas foi depois que eu parei para entender de onde tinham vindo todas essas questões e essa temática que é muito complexa e até certo ponto é meio contraditório eu ter escrito uma peça que envolve essas questões, porque não é meu lugar de fala, né? É um abuso sexual de uma mulher, um estupro, esse tipo de violência não cabe a mim escrever sobre, né? Seria muito presunçoso da minha parte fazer isso. Mas eu havia tido contato com uma pessoa muito, muito, muito próxima minha, na época de Estocolmo, que havia passado por essa situação de um abuso sexual. E eu conversei muitas conversas, muitos desabafos, e eu sinto que Estocolmo eu acabei vomitando várias perspectivas que essa pessoa em questão me transmitiu, me infectou, e aí a partir disso eu acho que meu imaginário inventou essa mulher e destrinchou essas possibilidades do trauma, né? A temática da reverberação do trauma é uma pesquisa pessoal minha, e foi sobre isso que Estocolmo, disso que Estocolmo se trata, ao meu ver. É a reverberação de um trauma, para além do abuso sexual, ou do estupro, ou da pedofilia, ou de qualquer outra questão. Ao meu ver, o centro ali é como se repercute em uma pessoa ao longo da vida dela. E a síndrome de Estocolmo em si, né, especificamente, é algo que sempre me interessou muito, porque era justamente a repercussão de um trauma de uma forma oposta, né, de uma forma inversa à tradicional. Então, no caso, a pessoa que é oprimida, ela desenvolve ali um afeto meio doentio pelo opressor. Então, eu resolvi trazer a síndrome de Estocolmo para questionar mesmo quais podem ser essas direções, para onde pode ir um trauma dessa natureza em uma pessoa. A partir do que eu havia ouvido dessa pessoa íntima minha que passou por isso e tal. Acho que foi isso. Obrigada. Ótimo, isso já dá um caminho, assim, para a gente entender o ponto de vista do autor também, né, que a gente vai explorar mais ao longo do bate-papo. Mas a gente já tem aqui uma pergunta do público, então eu queria aproveitar aqui para responder, né, sobre como foi o processo de escolha dos textos. Nós recebemos textos de jovens de 15 a 29 anos de todo o país, com inscrições gratuitas, todo o processo foi online. E nós tivemos, né, como eu falei no início, curadores do SESC, curadores convidados para o concurso, numa primeira etapa de curadoria, que dos 152 inscritos, a gente filtrou, selecionou 20 inscritos, e aí foi para uma segunda etapa de curadoria, que desses 20 selecionados, a gente definiu os 5 finalistas, que seriam premiados com uma residência artística para os autores, com a publicação dos textos e com esse evento de lançamento, né, das leituras encenadas dos textos. É importante frisar que em cada etapa de curadoria, cada texto foi lido por no mínimo 3 curadores diferentes, tá? Então, entre profissionais do SESC e dramaturgos externos. E durante todo esse processo, os textos eles foram avaliados sem nenhum tipo de identificação. Eles estavam separados apenas entre categoria A e B. A categoria A era de 15 a 21 anos e a categoria B de 22 a 29 anos. Então, a gente não sabia se era homem, se era mulher, de onde que era. As obras, elas foram avaliadas pelas obras em si. E aí, depois que a gente já chegou a esses 5 finalistas, é que nós tomamos conhecimento de quem eram esses autores. E aí também deixar claro que as obras elas foram analisadas seguindo, digamos, 3 parâmetros: originalidade e abordagem do tema tratado, a estruturação do texto, a experimentação de novas formas, a elaboração dos personagens, e a utilização dos meios, linguagens e suportes que pudessem contribuir ou inovar a materialização cênica desses textos. Dito isso, eu queria voltar aqui para o bate-papo, espero ter esclarecido aí as dúvidas, mas não sei se a Adriana conseguiu conectar, a gente estava com uma dificuldade de internet. A Adriana está aí?
Tô sim, consegui. Peço desculpas pela instabilidade da internet, mas estou aqui. Consegui Obrigada, voltar. imagina, a Me internet nessas horas reorganizei aqui sempre no deixa a espaço. gente na mão. É importante a gente dizer que a gente trouxe a Adriana para essa conversa porque é um tema muito sensível, né, e passível de diferentes interpretações. Então, Adriana, por favor, conta para a gente um pouco mais sobre o que é essa chamada síndrome de Estocolmo, as prováveis causas e os diferentes contextos que ela pode surgir, né? A gente abordou um caminho aqui, mas existem outros. Uhum. Bom, vamos lá. Eu acho que é importante a gente contextualizar, iniciar contextualizando historicamente a síndrome de Estocolmo, né? Eu não sei se o Kevin fez isso, né, no momento em que eu caí, mas eu acho que isso é importante, né? Então, lá na década de 70, houve ali um assalto a um banco, né? E esse assalto, ele acabou tendo um desdobramento muito grande, né? Então, um bandido fortemente armado, ele entra no banco e acaba fazendo de refém alguns funcionários do banco, 4 funcionários do banco, né? Nessa situação toda, né, como esse assalto, ele acaba tendo esses desdobramentos, ele acaba se estendendo muito, por volta, inclusive, de 6 dias, né, então é um período longo, né, onde, inclusive, um outro assaltante que estava preso é acionado até para que ele possa negociar com a polícia em si. Aqueles funcionários que foram mantidos de refém, eles acabam, de certa forma, desenvolvendo uma vinculação afetiva em relação aos criminosos, né? E quando, diante, né, do momento em que se termina, né, todo aquele sequestro, quando eles são indagados sobre como foi viver aquele período, eles acabam inocentando, né, na visão deles, obviamente, inocentando os criminosos, né, achando que a ação violenta, ela se deu por parte da polícia, né, e aí, pensando em todo, isso aconteceu em Estocolmo, né, na década de 70, como eu falei, e até ouvindo um pouco o relato, depois de 40 anos, né, dessas vítimas, o que elas trazem é que elas se sentiram protegidas, né? Uma delas fala muito sobre a necessidade de acolhimento que ela teve, de até uma possível dependência em relação aos sequestradores, né? Então, esse foi o fato em si, né, onde um psiquiatra, Nils Bergerot, né, ele, que também é criminalista, ele acaba colocando, né, um nome nessa síndrome, né, então, é muito importante que a gente esclareça que essa embora seja considerada, né, a gente a conheça como síndrome de Estocolmo, ela não é uma doença, né, ela não é considerada uma desordem psíquica, tá? Pelo DSM-4, DSM-5 ou CID, né, que baliza, né, os transtornos mentais. Isso não é, tá? Ele é, na verdade, considerado uma condição, tá? Dessas pessoas que vivem essa situação. Quando a gente pensa, né, quais seriam as prováveis causas disso, né, ao analisar o comportamento dessas pessoas que sofrem, né, desses fatos mais traumáticos, enfim, ou até de situações de violência, primeiro, existe uma questão de entendimento, é importante que a gente entenda que existe um instinto, né, natural de sobrevivência, tá? Então, de forma muito inconsciente, a pessoa acaba acreditando que se ela acatar, né, a todas as exigências que são feitas por aquela pessoa, né, pelaquela pessoa, ela vai sair daquela situação da forma menos dolorosa, né, essa é uma possibilidade e algo que a gente entende, tá? A outra questão sempre são acometidas pessoas, né, quando a gente coloca nessa condição de Estocolmo, acometido pacientes que a gente entende que existe uma vida pregressa, que foi marcada por algum tipo de desamparo, seja um desamparo real, ou um desamparo, né, uma relação afetiva, né, que
ele perceba dessa forma, né, que seja uma autopercepção. Às vezes não houve uma situação de violência, mas é assim que o sujeito percebe, né, e se percebendo dessa forma, muitas vezes acaba estabelecendo relações, tá, sempre em busca desse afeto, desse acolhimento, e isso a gente acaba vendo em inúmeros contextos, né, a gente tem acompanhado, inclusive, nas outras obras, nas obras anteriores, né, dessa semana, o quanto a violência, ela existe, e o quanto esses relacionamentos abusivos também. Então, todos eles podem ser considerados aí, enquadrados nessa questão dessa condição psicológica, né, dessa vinculação afetiva que é traumática, tá? Agora, é muito importante que também a gente possa destacar que a pedofilia em si, ela não se enquadra, né, não está diretamente, né, necessariamente vinculada à síndrome de Estocolmo, tá bom? Eu acho que é isso. Obrigada, Liana. Ouvindo você falar, né, é impossível, pelo menos para mim, fazer essa correlação um pouco entre a síndrome de Estocolmo e algumas situações de violência doméstica, né, que a vítima vai tentando ali romantizar, tentando não enxergar o agressor dessa forma, né. Eu entendo que são coisas diferentes, mas é impossível não ver ali alguma correlação. E aí, infelizmente, né, nessa tentativa de abstrair o sofrimento, de se negar a encarar a realidade, né, encarar de frente que aquela pessoa que você amava ou que você julgava que seria o seu ponto seguro na verdade, o seu agressor, o seu abusador, as vítimas costumam ser muito julgadas, né, as pessoas não conseguem entender esse porquê de não reagir e acabam se afastando, né, então as vítimas acabam ficando cada vez mais solitárias e mais sujeitas a essa violência, né, porque cada vez esse homem torre vira realmente o centro da vida, né, elas vão ficando cada vez mais isoladas socialmente. E eu queria saber se você pode falar para a gente um pouquinho sobre esses casos, assim, no sentido de como que a gente pode ter mais empatia, procurar julgar menos, né, porque a última coisa que uma vítima precisa é de ser julgada. Como que a gente pode dar apoio se a gente conhecer alguém nessa situação, assim, que a gente percebe ali que tem algum tipo de abuso, não necessariamente um abuso sexual, muitas vezes um abuso psicológico, muitas vezes um domínio financeiro, e que a gente vê que a vítima está, talvez até numa de autoproteção, né, abstraindo da realidade. Como que a gente pode dar algum tipo de apoio? É muito importante, Lud, que a gente entenda que essa pessoa está em sofrimento, né, por mais que ela entenda e gaste toda a sua energia, invista todos os seus esforços para que esse relacionamento dê certo, né, para que não seja exatamente como as pessoas estão falando e tudo mais, né, porque existe realmente esse julgamento que você fala, né, é muito importante que a gente entenda que há um sofrimento psíquico, né, e hoje em dia a gente fala muito sobre lugar de fala, mas a gente também precisa falar muito sobre o lugar de escuta, né, é muito importante que a gente ofereça espaços de escuta para qualquer pessoa, para qualquer vítima, né, quando a gente percebe que existe, né, e isso é tão próximo da gente, às vezes a gente olha e fala, nossa, né, existiu ali, acontece lá, não, mas acontece com a gente ali, né, no nosso cotidiano, com as pessoas com que a gente se relaciona, às vezes na nossa família. Então, que a gente possa oferecer um colo, uma almofada mesmo, né, no sentido de, vem cá, me conta, como é que você está vendo essa situação? E, de certa forma, através dessa escuta ativa, promover essa reflexão, né, na pessoa, para que ela possa sair daquela situação em que ela se encontra ali, muitas vezes, sem enxergar, né, a total clareza, né, do que ela vem sofrendo, mas que ela possa perceber que, poxa, eu preciso refletir mais sobre isso, né, e o caminho sempre será buscar uma ajuda profissional, né, que vai fazer de uma forma intencional, né, mas muito cuidadosa, né, promover estratégias para que ela possa compreender o que ela está vivendo e conseguir se libertar desse sofrimento,
né? E é óbvio, se a gente está percebendo que existe essa violência, em determinados momentos a gente vai ter que incentivá-la, assim, né? A partir do momento que ela tem um insight, a denunciar. Esse é o caminho, né? Então, é muito importante que a gente possa sair desse lugar de julgamento, né? Investir na empatia, né? E oferecer esse acolhimento, né? Apoio e acolhimento, eles sempre serão a chave, né? Para diminuição de sofrimentos físicos e psíquicos. Obrigada, Adriana. Espero que a gente consiga, com esse bate-papo também, orientar um pouco mais, né, e refletir, porque é o que você falou, está sempre perto, não é só na TV, não. É só a gente ter um pouquinho mais de atenção que a gente percebe. Eu queria ouvir um pouco a Dominique e a Isabelle, sobre como foi para vocês, mulheres, artistas, trabalhar em textos com uma temática tão pesada, né? A de ontem já não era das mais leves, a de hoje também. Enfim, não vou dar spoiler sobre a de amanhã, mas como que foi para vocês vestir personagens tão sofridas e confusas, né? E sentir essa dor, sentir essa angústia. Compartilha com a gente um pouquinho. Domi, quer falar? Pode ir. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Beleza. Não, assim, para mim foi... Assim, para ser sincera, foi bem duro mesmo, assim. A forma como as coisas foram colocadas no texto de cara, me assustaram um pouco, assim. Eu que fui privilegiada, eu posso dizer isso, que eu fui privilegiada por nunca ter tido uma experiência dessa tão violenta, né? E é complexo porque é isso, de alguma forma, talvez muito mais mulheres do que a gente imagina tenham tido contato com isso, né? Seja o estupro violento, enfim, lidando com a pedofilia dentro de casa, etc., seja também o estupro que a gente nem sabe que é estupro, sabe? Tipo, quando você não tá afim e às vezes o seu companheiro tá, né? E de alguma maneira você se violenta. Então, eu acho que é o tipo da coisa que não passei, mas peraí, né? E aí a gente fica se perguntando quantas vezes isso já não foi real dentro da nossa vivência. Então, dar de cara com isso é sempre muito forte. Com as coisas ditas é sempre muito forte. Eu sei que, assim, houve uma metáfora ali, uma tentativa, mas é muito complicado. Quando a gente começa a entender do que se trata, dá um desconforto, assim. Acho que a Dominique também, né, há de concordar, porque a gente sempre, quando chegava nesse texto, a gente tinha que dar uma respirada, assim, porque é forte, não tem muito o que comentar, assim. Esse tema, ele é muito impactante, eu acho um tema necessário, não tem jeito também. É uma coisa que as pessoas também fogem muito de falar sobre, né? Então, acho imprescindível que, de alguma forma, a gente perca o medo. Porque é isso, né? Perca o medo, perca a vergonha, porque quem tem que ter vergonha mesmo é o agressor. Sim, e é isso, no processo de criação, para falar sobre, atuando, seja escrevendo, seja na direção, é preciso muito respeito e cuidado para tratar desse assunto, né, de assuntos, temáticas tão pesadas. Falando ainda no meu caso, do processo de criação na personagem, foi muito difícil, porque é uma menina, né, uma criança, e geralmente esse abuso com crianças são feitas por pessoas próximas, né, por família, geralmente o pai, o tio, um amigo, um padrasto, e é muito confuso para a criança, né. E, claro, é preciso sempre, por isso que é preciso que a gente tenha conversas sobre, tenha uma educação para isso, mas tratando ainda na interpretação é um cuidado, porque existe a ingenuidade, a criança não sabe que aquilo é errado, ela sente que tem algo errado, mas não entende, e é muito confuso. E aí já pensar, né, que como isso transforma a vida dessa criança, dessa mulher ou homem para uma vida, né, é muito delicado, mas é muito importante, ao mesmo tempo, falar sobre, né, trazer na arte e tentar
esclarecer as coisas sobre isso. Obrigada, Eu Dominique. só queria só acrescentar a questão da confusão, né, que ela colocou muito bem. Eu acho que é muito importante que as pessoas entendam, né, quando não sei quem foi que falou, talvez alude, sobre o julgamento, né, que as vítimas sofrem. E é muito louco que a gente vê realmente crianças sendo julgadas pela mesma coisa. Tipo, elas que nem entendem que começaram a viver agora estão sendo julgadas por gostar ou por não gostar. É importante que as pessoas entendam que a sensação física do estupro ela pode muito bem ser confundida com uma não violência. E é aí que mora o perigo, né? Então, existe a violência e existe a violência que ela é apenas psicológica. Inclusive nesse lugar. Tipo, eu vou te causar uma sensação, entre aspas, prazerosa no corpo para você achar que isso é amor, que isso é errado, mas que você é culpado por entender aquilo, receber aquilo de uma forma não violenta no seu corpo. Então é muito importante a gente mencionar que não importa o que se diga, se gosta, se é consensual, se não é, tipo, não vai deixar de ser estupro por causa disso. E é importante que as vítimas tenham essa consciência também. Bem pontuado, até porque algumas reações são fisiológicas mesmo, né? E aí muitas vítimas, justamente por não entender, por identificar que se tiram um prazer físico naquilo ali, se sentem culpadas, se sentem coparticipativas, né? E acabam deixando de denunciar, deixando de tratar aquele tema, e sabe lá quanto tempo esse trauma vai afetar essa pessoa aí. Eu queria aproveitar que o Davi está em tela também para ouvir um pouquinho do Davi sobre as escolhas de direção, né? Como que você tratou esse texto, como que você caminhou aí, porque realmente é tudo muito sensível, né? Então, e é tudo muito denso. Queria te ouvir. A gente, o tempo inteiro, com todos esses textos que nós ensinamos, a gente tentou ao máximo respeitar a íntegra do texto. O texto do Kevin, ele é um texto que é ultra mega descritivo, ele tem muita rubrica de intenção, de posicionamento, e aí eu até brinquei com o Kevin antes, né, que eu sou o destruidor de sonhos dele, porque a gente acaba fazendo uma coisa completamente diferente, a gente acaba, ainda mais porque a gente estava diante das circunstâncias da pandemia, do distanciamento social, então a gente nunca ia conseguir manter uma íntegra do texto, e então a gente teve que modificar bastante coisa, mas a gente manteve a íntegra da leitura. Em relação à temática, eu acho que a arte, ela permite que a gente fale sobre tudo. Eu acho que a beleza da arte é você encontrar uma forma poética, bonita, para conscientizar, para passar a crítica, para que o ser humano possa ver de outra forma uma coisa que antes era tratada de forma errônea. Então, eu acho que existe sempre o espaço para, seja qualquer o tema, seja qualquer a forma, eu acho que precisa ter respeito, precisa ter um cuidado, precisa ter um carinho para tratar, e eu espero que a gente tenha conseguido, ao máximo, respeitar o autor, respeitar as ideias e intenções que ele tentou levar para o texto, e principalmente para retratar essa conversa que é tão complicada, que é muito complexa. A gente vive, já foi dito isso ontem, né? Mas a gente vive numa sociedade que é trágica, é uma coisa assim, desenvolver no ser humano a ideia de que a culpa é da vítima, para mim é uma falta de empatia, uma falta de amor ao próximo, é uma falta de consciência, que eu acho que a fala da Adriana foi assim, essencial, escutar. A gente tem que cada vez mais se colocar num lugar de escuta, de entender o problema do outro, de não traduzir somente os seus problemas como o universo, como se o mundo fosse nosso, né? E principalmente nós, homens brancos, eu sou um homem branco, infelizmente, porque eu acho que eu estou numa espécie diferente, não gostaria de dividir essa espécie com essa galera, não. Mas principalmente a gente, porque eu acho que nós somos o problema do mundo, assim, todas as tragédias são causadas por nós, todas as falas erradas são causadas por nós. Então, cada vez mais nós temos que estar no lugar de escutar, de dar o espaço para o próximo, para ele poder falar os seus problemas e para dar voz a essas vítimas. E eu espero que a gente tenha tentado, de uma forma coesa, mostrar isso.
Obrigada, meninas. Obrigada, Davi. Seguindo aí, né, nessa importância de discutir, é isso. Um dos critérios era também a temática, né? Porque você pontuou muito bem, Davi, a arte, ela pode falar de tudo, e às vezes ela consegue chegar em lugares sensíveis, em lugares de diálogo, que um discurso, uma fala mais rígida não chegaria. E aí, aproveitando que a gente está aqui nessa discussão rica de um tema tão difícil, né, e necessário, eu queria chamar a Adriana de volta, porque a gente vive um momento que a sociedade está muito dividida, né, a gente está com muita fake news espalhada, muita desinformação, e infelizmente, no que trata a pedofilia, essa falta de informação, isso só piora o cenário, né, porque a gente tende a criar um monstro, uma pessoa à margem, e muitas vezes o abusador está bem próximo, é um vizinho, é um amigo, ou até mesmo um integrante da família, né, e como a gente vai criando tabus de falas também sobre sexualidade, sobre o corpo, com a criança, com o adolescente, acaba que é um espiral de não diálogos, né, de desinformação, que fica todo mundo perdido, e às vezes a coisa está ali do nosso lado e a gente não está vendo. Então eu queria te ouvir, Adriana, se existe algum perfil, que a gente fica achando, né, que tem um lobo mau, que tem um cara mal encarado, que rouba criancinhas no parque, mas a gente sabe que não é bem assim. Então, tem de fato algum comportamento suspeito por parte do abusador, ou então tem algum possível sinal que uma criança abusada, ela tenda a manifestar e que a gente deva prestar mais atenção se a gente estiver identificando isso, no sentido de ter algum tipo de prevenção, algum tipo de estratégia, alguma forma de identificar ou de buscar deixar nossas crianças mais seguras? Então, Edmília, eu acho que Isabela e Dominique foram muito felizes nas falas delas, né? Quando elas trazem, né, a Dominique traz essa questão de que muitas vezes o abusador, ele está ali dentro da nossa casa, né, convive com a nossa família, faz parte do nosso convívio social e tudo mais, né, e às vezes é isso mesmo, né, na maior parte dos casos a gente vê que é isso mesmo, né, a gente percebe também um grande número, né, de professores, treinadores, né, de pessoas voltadas, né, de profissionais que se voltam para a infância, né, isso, obviamente, quando existe, né, todo um transtorno de personalidade aí, que caracteriza a pedofilia, né, que muitos desses pedófilos são considerados, né, com transtorno de personalidade antissocial. Então, algo que a gente possa observar, embora, obviamente, a gente não tem como generalizar, né, mas é como agem essas pessoas, né, normalmente são adultos com uma dificuldade muito grande no convívio social com adultos, com outros adultos. Então, são aquelas pessoas que ficam mais distantes, mas que, ao mesmo tempo, têm muita facilidade de estabelecer um laço emocional com as crianças. Então, a gente precisa ficar atento a esses detalhes, né? E aí, a Isabela também traz um outro dado, que é bastante importante, que é com relação ao comportamento do abusador, né? A criança, ela não tem condições ainda, né, de entender, de perceber essa conduta transgressora, né, do pedófilo, né, do abusador. E, então, muitas vezes, ela acaba se calando por medo de perder essa conexão, porque é alguém que é muito próximo, que é alguém que lhe oferece algum tipo de prazer, né, seja, inclusive, a companhia, né. Agora, algo que é muito mais simples da gente observar, e que realmente vale um treino, né, desse olhar, é em relação ao conjunto de indicadores, né, que a criança nos dá, né. A criança, ela sinaliza muito sobre o seu comportamento, né, e aí, quando ela está sofrendo algum tipo de abuso, a gente vai percebendo através dessas variáveis, tá, uma questão de medo muito grande, ou rejeição, né, ela começa a rejeitar determinados, ou atividades que ela gostava de fazer e deixa de fazer, ela começa a apresentar um quadro mais agressivo, um quadro mais de hostilidade, né,
Pode apresentar perda ou ganho de apetite, isso também interfere, porque o humor interfere também, né? Um prejuízo no sono, né? Então, ela pode apresentar um terror noturno, coisas que normalmente no dia a dia ela não apresentava, né? A regressão de alguns comportamentos, de repente a criança passa a fazer xixi na cama, né? Põe o dedo na boca, então existe uma regressão a fases anteriores, tá? Questões da sexualidade, de repente a criança passa a falar muito sobre a questão sexual, né? Sobre a questão dos órgãos genitais, que passa a ser assim, né, de uma hora para outra, algo que surge muito interesse. As produções artísticas, desenhos de crianças, falam muito sobre as crianças, né? Então, é muito importante que a gente possa ficar atento a isso, né? Quais são os elementos que eles colocam ali, né? Porque normalmente isso aparece, tá? Nessas representações, desenhos, nessas ilustrações que as crianças fazem, né? Então, isso é algo que dá para a gente observar, né? E as próprias questões físicas, né? As marcas físicas, né? Vale lembrar da importância de sempre, né? Que a família comece a perceber alguma coisa, né? Para que confie na palavra da criança, né? Mais uma vez a gente está falando aqui da importância da escuta. Então, vamos ouvir as nossas crianças, né? Porque senão a gente cai naquele julgamento, né? De que a criança apenas fantasia, né? Então, isso não é nada. A gente invalida, né? Esse pedido de ajuda, né? Então, é importante que a gente escute com muita atenção, que essa criança seja ouvida, que ela seja acolhida, né, e que procure sempre um profissional, né, a ajuda de um profissional especializado. Obrigada, Adriana, muito importante ter você aqui conosco, porque realmente falta tanta conversa, falta tanta informação sobre isso, e não pode ser tabu, né, porque os nossos números são assustadores, e a gente precisa dar um basta, né? Sobretudo quando a gente está falando de criança, um ser tão ingênuo e tão frágil, né? A gente não pode deixar nossas crianças sujeitas mais a esse tipo de violência. Kevin, no final do texto, você identifica esse abusador como o pai da vítima. Foi nessa intenção de demonstrar que isso está perto da gente, às vezes sem a gente ver? Enfim, não quero... Agora que a gente sabe que também tem uma base de uma história real, eu não fico um pouco mais sensível de perguntar detalhes, mas queria ouvir um pouco mais você a partir de todo que foi discutido com o elenco, com a Adriana, e como a gente está chegando no final da conversa, eu também queria que você contasse um pouquinho sobre como foi lá a sua participação no processo de residência e que ajustes você realizou no texto, né, que você acabou dando uma mexidinha depois, era algo que numa dose sutil a gente permitia no concurso, então você continuou aí amadurecendo seu processo. Meu microfone, tá ok? Tá me ouvindo? Com relação ao pai, sim, existe um fundo de veracidade nessa escolha, mas também o que as atrizes falaram, o que todas falaram, né, na real, é justo isso, eu quis, bom, primeiramente, existe muita fúria, existe muita dor num acontecimento desse, existe muita represália, existe muita repercussão. Como veio de um relato verídico, eu senti nas falas dessa pessoa, na época, tanta dor, tanto inconformismo, tanta angústia, que me remeteram no meu imaginário, como o Davi falou, né, da arte, o imaginário da arte permite que a gente fale sobre tudo, que me remeteram a, tipo, ali um evento que aconteceu com essa pessoa, um único evento gerou uma dor e uma dilacerou essa pessoa numa proporção de uma vida. Então, foi mais uma escolha
uma escolha poética de colocar o pai dessa mulher em questão como o próprio abusador dela, porque eu acredito que, não sei, o pai, né, o pai seja esse símbolo da proteção máxima, do cuidado máximo, é para ser, né, do carinho, da proteção máxima. Então eu senti que alocando o pai como o causador do maior trauma da vida dessa personagem, salientaria a dor real que é causada por qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de... Mesmo que não seja na infância, mesmo que não seja pedofilia, a dor é excruciante. Então eu resolvi pôr o pai, colocar o abusador dela como pai. E também por conta da síndrome de Estocolmo, né, que traz essa questão do vínculo afetivo com o seu opressor, eu senti que geraria aí uma contradição. Eu gosto de ironias, né? Eu gosto de polos opostos, assim. Então, eu senti que pondo o pai como o agressor e inserindo aí um incesto, um Estocolmo incestuoso entre a mulher e o pai, ficaria ainda mais gritante toda essa situação. Porque eu acho que eu como ator, como diretor e como dramaturgo, eu gosto de Plínio Marcos, eu gosto de Jean Genet, eu gosto desses dramaturgos que gritam, que dilaceram, que falam a real. Eu acho que questões como essa, né, situações como essa, deve haver um cuidado, mas também deve haver um escancaramento, né, porque é muito horrível. Novamente, eu não sei, não é meu lugar de fala, mas eu digo pela experiência que eu tive ao meu lado, né, que eu ouvi falar. Então, é isso, eu quis pôr o pai, criei toda essa situação, violência demais, pesado demais, angustiante demais, como as atrizes falaram, sensível demais, porque é tudo isso demais, realmente, é tudo isso, a real é essa. Então, a metáfora da torre ali foi uma tentativa justamente de amenizar um pouco, né, a realidade dessa situação, dessa experiência, dessa personagem e tal. E desse tema, né? Aí, por fim, você me perguntou da experiência da residência. Foi incrível, foi nossa senhora, foi um presente. Eu realizei algumas alterações após as oficinas. Nós tivemos 2 oficinas, né, na residência. Me vieram alguns insights, mas não foi nada muito substancial, assim, não foi nada muito substancial. É aquela coisa, né? Conforme o tempo vai passando, você vai... A veia poética, dramatúrgica, vai mudando, tanto que, tipo, ouvindo o texto hoje, eu ouvi vários pontos que eu poderia ter feito diferente, sei lá, que já mudaram na minha cabeça. Mas foi uma experiência incrível esse concurso e a própria residência, e assistir essa companhia maravilhosa, essas atrizes incríveis, esse diretor incrível. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Davi. É bem bacana ver essa materialidade do texto, né? Ver ele pronto, assim. Pronto não, né? Uma leitura, mas dá outra dimensão para a coisa. Digo também, não do ponto de vista de autor, né? Mas do ponto de vista de quem leu o texto 20 mil vezes e discutiu sobre ele várias vezes, dá outra dimensão mesmo, com uma leitura tão forte como a de hoje. Infelizmente, né, deu o nosso horário, a gente chegou ao final desse bate-papo forte e necessário. Eu queria, antes de mais nada, agradecer muito a presença de todos vocês, a participação e a entrega das meninas, dos rapazes da companhia. Hoje, infelizmente, não deu tempo de chamar todo mundo da companhia. Te parabenizar, Kevin, pelo texto, agradecer muitíssimo a Adriana por falas tão esclarecedoras, tão necessárias. Espero que cada vez mais a sociedade aprenda a botar o dedo na ferida e a procurar informações confiáveis, né, e qualificadas. E, enfim, se você que está aí nos assistindo conhece alguma vítima de violência, ofereça apoio para que ela busque ajuda profissional, procure não julgar, procure não deixá-la sozinha. Uma vítima é uma vítima, ela não precisa de julgamento, ela precisa de apoio.
E se você for vítima ou presenciar algum ato de violência contra a mulher, liga para o 180 e denuncia, procure uma rede de apoio, você não precisa continuar nessa situação de vítima, mude o rumo da sua história e, enfim, que os violentadores, que os abusadores vão pagar pelo que cometeram, né, que eles estejam no lugar que lhes é devido. Enfim, agradecer a presença de vocês em casa, que nos acompanhou, e lembrar que as leituras de lançamento, elas seguem até sexta-feira, né, sempre às 8 da noite. Amanhã a leitura vai ser do texto Isso Vai Te Ferir, mas Isso Não Vai Te Matar, que é da Saori Tano. Então, espero vocês aqui amanhã às 8. Boa noite a todos.